Fala galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, vamos lá. Vamos hoje estudar o ajuste CNF 7 do 2005, né? O ajuste aí que instituiu a nota fiscal eletrônica, institui a NFE, né? Então, pessoal, vamos lá. Vamos ver aí as disposições, né? Só para iniciar, já vale ressaltar aqui que o ajuste CNF institui a nota fiscal eletrônica e o DANF, né, pessoal? O documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Aí o recadinho inicial que eu dou para vocês é o seguinte: geralmente, tá, as questões aí que cobram o ajuste, seja em edital que cobre o ajuste especificamente, né, explicitamente, ou seja em edital que não cobre ele explicitamente, mas que cobre nota fiscal eletrônica, elas vão muitas vezes aí se restringir à literalidade dos dispositivos do normativo. Então a gente vai abordar o normativo, a gente vai tratar das suas disposições, fazendo ali um apontamento, um ou outro apontamento onde for necessário, né? Mas como eu já falei, a maioria das questões aí vão ser questões literais. Então vocês têm que ficar bastante atentos ao próprio texto do ajuste, né? O próprio texto do ajuste. Então por isso que eu vou trazer aqui muitas vezes, né, o próprio texto e a gente vai fazendo uma pincelada ou outra, um apontamento ou outro em cima desse texto, tá? Beleza, vamos lá. Então na cláusula primeira, né, o ajuste já começa dizendo a que ele veio, né? Dizendo a que ele se propõe. Então fica instituída a nota fiscal eletrônica, a NFE, modelo 55. Então, instituição aí do ajuste 7 do 2005 é da nota fiscal eletrônica da NFE do modelo 55, pessoal, que vai ser utilizada por quem? Pelos contribuintes do IPI e do ICMS. Né? Então, ó, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ICMS, podem, né, vão utilizar a nota fiscal eletrônica. E eles vão utilizar essa nota fiscal eletrônica, esse modelo 55, em substituição a alguns modelinhos. Quais são os modelinhos que a nota fiscal eletrônica substitui, pessoal? A nota fiscal eletrônica é um arquivo digital, né, exclusivamente digital. E ela vem para substituir os arquivos em papel, para substituir, né, as notas fiscais em papel. Então ela substitui a nota fiscal modelo 1 e modelo 1A e também substitui a nota fiscal de produtor modelo 4. Então nós temos três modelinhos que são substituídos aí pela nota fiscal eletrônica: o modelo 1, o modelo 1A e o modelo 4. Bacana? Perfeito. Então olha só, o próprio ajuste ele traz a definição da nota fiscal eletrônica aí no parágrafo 1º dessa cláusula primeira. Considera-se nota fiscal eletrônica, NFE, o documento emitido e armazenado eletronicamente, preste atenção, de existência apenas digital. De existência apenas digital. Então não é um documento físico, não é um documento em papel, é um documento exclusivamente digital. Fica atento nesse detalhe. Com o intuito de documentar operações e prestações, né, relativas ao IPI e ICMS, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e a autorização de uso da administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador. Galera, isso aqui é regra geral, tá? Pode ser que a legislação estabeleça algum caso em que a emissão da NFE seja após a ocorrência do fato gerador. Só que isso aqui é a regra geral. A regra geral é que seja antes da ocorrência do fato gerador. Então, é questão, citando o ajuste CNF, aceite essa descrição de antes da ocorrência do fato gerador. Então, veja que a gente tem alguns elementos aqui na definição. Primeiro, destaco mais uma vez, exclusivamente digital o documento. Existência apenas digital. Não existe um documento físico. A nota fiscal eletrônica não é um documento físico. Ela substitui aqueles documentos físicos, né, do modelo 1, do 1A e do modelo 4. A validade jurídica dela, como que eu sei que a nota fiscal é válida? Quando ela é assinada digitalmente, com um certificado digital, né, válido pela infraestrutura de chaves públicas brasileiras, e tem a autorização de uso, ou seja, a administração tributária, né, o fisco da unidade federativa, ele autorizou aquela nota fiscal. Então ele recebeu, validou e autorizou. Isso aí é a nossa nota fiscal eletrônica. Show de bola? Perfeito. Então só olha
nesse primeira cláusula, a gente já tem várias discussõezinhas. Mas vamos lá, ainda tem mais coisa nessa primeira cláusula. Ficam as unidades federadas autorizadas a estabelecer a obrigatoriedade da utilização da NFE, a qual será fixada por intermédio do protocolo ICMS, o qual será dispensado na hipótese de contribuinte inscrito no cadastro de ICMS da unidade federada ou a partir de 1º de dezembro de 2010. Então, as unidades federadas, né, os estados e Distrito Federal, além da União, que tem o IPI, né, elas vão estabelecer, através de protocolo ICMS, a obrigatoriedade. Quem que é obrigado e quem que não é obrigado a emitir nota fiscal eletrônica, a se credenciar para emitir nota fiscal eletrônica. E aí tem duas hipóteses de dispensa. Uma hipótese é o contribuinte inscrito no cadastro de ICMS de uma única unidade federada, ou a partir de dezembro de 2010 também pode ter essa dispensa, né? Então, para os dias atuais, a dispensa pode ser a qualquer tempo, né? Para qualquer contribuinte, na verdade. Preste atenção, pessoal. O próprio ajuste, ele diz que podem ser adotados alguns critérios para a fixação dessa obrigatoriedade, ou seja, para dizer qual contribuinte é obrigado ou não a emitir uma NFE. E ele diz que alguns critérios são a receita de vendas e serviços, ou seja, com base aí, né, no faturamento, na receita, quanto maior a receita, provavelmente o fisco vai entender que aquela empresa tem que ter mais obrigações acessórias, mais obrigações, né? A atividade econômica, então o fisco também pode entender que algumas empresas de determinada atividade econômica são dispensadas ou obrigadas a emitir a NFE, e a natureza da operação. Então esses são alguns critérios que podem ser utilizados, né, para definir se um contribuinte é obrigado ou não a emitir a nota fiscal eletrônica. Aí olha só o que o parágrafo 5º vem dizer. A NFE poderá ser utilizada em substituição à nota fiscal de produtor, aquele modelo 4, só que nesse caso, exclusivamente, somente pelos contribuintes que possuem inscrição estadual, a IE, tá? Então, somente os contribuintes que possuem inscrição estadual podem utilizar a NFE para substituição do modelo 4, tá? Então, esse aí que traz o ajuste nessa cláusula primeira. Já para consolidar essa cláusula primeira, eu trago esse esqueminha aqui, ó. Vou até colocar maior na tela para vocês já fixarem. Então, a NFE modelo 55, ela é um documento apenas digital, usado por contribuintes do ICMS e do IPI, que tem a sua validade jurídica através da assinatura digital e da autorização de uso. Ela substitui o quê? O modelo 1 e o modelo 1A, e também a nota fiscal de produtor modelo 4, desde que para contribuintes que tenham inscrição estadual. A obrigatoriedade, ou seja, quem que é obrigado a emitir NFE ou não, é definido aí pelas unidades federadas através de protocolo ICMS. Show de bola? Então matamos aí a cláusula primeira, né, do nosso ajuste CNF 7 do 2005. Vamos lá, continuando. Cláusula segunda, ela diz o seguinte, olha, para emitir, né, para a emissão de uma nota fiscal eletrônica, o contribuinte deverá estar previamente credenciado na unidade federada em cujo cadastro estiver inscrito. Então, ó, tem que ter um credenciamento para emitir aquela nota fiscal. Beleza? Pessoal, olha só. O contribuinte credenciado para emitir a nota fiscal eletrônica. Então, assim, não é qualquer um que vai emitir nota fiscal, primeiro de tudo, né? Não é qualquer um que vai emitir nota fiscal eletrônica. Ele tem que estar credenciado para essa emissão. Esse contribuinte tem que observar algumas disposições do sistema de processamento de dados e dos convênios 5795, 5895, né? E qualquer legislação que venha dispor sobre isso. O credenciamento, olha só, o credenciamento ele pode ser voluntário ou de ofício. Voluntário, o próprio contribuinte solicita o credenciamento, pode ser que ele não seja, por exemplo, obrigado a se credenciar, e aí ele solicita o credenciamento por algum motivo, por entender que é mais benéfico para ele, e de ofício, quando a própria administração tributária vai lá e credencia esse contribuinte, tá? Então, pode ser o credenciamento voluntário ou de ofício. Olha só, é vedada a emissão de nota fiscal modelo 1, modelo 1A e a nota fiscal de produtor modelo 4 por contribuinte credenciado à emissão de NFE, exceto quando a legislação permitir. O que é que esse parágrafo quer nos dizer? Olha, se o contribuinte já se credenciou, está credenciado para emitir nota fiscal eletrônica, não tem mais por que ele ficar emitindo documento em papel. Não tem mais por que ele ficar emitindo
nota fiscal em papel. Então é vedada a emissão desses documentos em papel, ou seja, a nota fiscal eletrônica não veio substituir esses modelos, então o contribuinte não deve mais ficar emitindo esses modelos físicos, salvo se tiver alguma disposição legal, né, prevendo essa possibilidade, tá? Prevendo essa possibilidade. Se não, se ele é credenciado para emitir NFE, ele tem que emitir NFE, ele não pode mais emitir os documentos físicos que foram substituídos. Então, olha lá, ó, o credenciamento ele é voluntário ou de ofício, a emissão, aí ele credenciou, ele pode emitir NFE, sendo vedada, né, a emissão dos modelos 1, 1A e 4, salvo se a legislação permitir. Então, há muita atenção a isso, pessoal. Muita atenção a isso. Se o contribuinte está credenciado para emitir NFE, então ele não deve emitir documentos em papel. Aqueles modelos que foram substituídos pela NFE, modelo 55. Exceto se a legislação assim permitir, né? Bacana? Show de bola. Vamos lá. Aí nós temos a cláusula 2A. Essa cláusula 2A, pessoal, na verdade, basicamente ela vem dizer o seguinte, olha, nós teremos um manual de orientação ao contribuinte, que é o MOC. O manual de orientação ao contribuinte, ele vai disciplinar quais são os critérios técnicos para toda a tratativa relacionada à nota fiscal eletrônica. Então o MOC ele existe, né, o Manual de Orientação ao Contribuinte, e lá no MOC nós vamos ter todo o layout da nota fiscal eletrônica, toda a forma de comunicação contribuinte fisco sendo definida, a forma de validação da nota fiscal eletrônica, todos os aspectos técnicos e de comunicação vão estar definidos nesse Manual de Orientação ao Contribuinte no MOC, tá? Beleza, pessoal. Aí olha só, nós temos aqui na cláusula 3ª, né, deixa eu colocar um pouquinho maior, essa aqui, pessoal, nem fiz questão de deixar a imagem muito grande. Por quê? Porque é uma cláusula que ela traz alguns aspectos técnicos que não adianta, né, a gente querer ler tudo e decorar tudo. O que eu recomendo aqui? A gente saber o básico, saber o fundamental dessa cláusula 3ª. Ela traz aí os principais aspectos técnicos, né, para a NFE, que tem que ser estabelecido com base no MOC. E aí, pessoal, o arquivo da NFE, ele é um arquivo no padrão XML. Vamos lá, vamos passar pelas especificações básicas. Ele é um arquivo no padrão XML. Ele tem uma sequência de numeração que vai de 1 a 999.999.999 por estabelecimento e por série. Então, esse número é para cada estabelecimento e para cada série. A NFE vai ter um código numérico que compõe a sua chave de acesso, ela é assinada pelo emitente, as mercadorias, os produtos vão ser identificados pelo NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. A NFE vai ter também o Código Especificador de Substituição Tributária, o CEST, né? Para identificar se aquela mercadoria está sujeita ou não a ST. O GTIM, que é o antigo código de barras, né, pessoal? Que é o código aí universal de identificação dos produtos. Os proprietários das marcas que possuem GTIM vão disponibilizar para a unidade federada as informações de seus produtos. Os proprietários das marcas devem autorizar as instituições responsáveis pela administração outorguem licença de gerenciamento padrão do GTIM. Se a gente tiver um local de entrega ou retirada diverso do endereço de destinatário, essa informação tem que constar na NFE. E o CNPJ do intermediador, o agenciador, quando houver, né, tem que estar também na nota fiscal eletrônica. Então, preste atenção aqui, pessoal, que aqui são informações que o próprio ajuste, né, já diz, olha, a nota fiscal eletrônica tem que ter esses elementos aqui, né? Então, tem que ter lá tem que ser no padrão XML, tem que ter essa numeração, tem que ter o código numérico, o NCM, o código CEST, o código GTIM. No caso do GTIM, né, a fazenda vai ter que ter essa informação e tem que ter o CNPJ do intermediador e do agenciador quando for o caso, né? Beleza. Aí nós falamos, né, que a nota fiscal ela é por estabelecimento e por série. As séries da NFE, elas são designadas pelos algarismos arábicos, né, em ordem crescente. E aí tem algumas regrinhas que o próprio ajuste traz para a gente. A utilização de série única será representada pelo número 0, ou seja, se não tem mais de uma série, vai ser representada pelo número 0. É vedada a utilização de subséries. Não tem subsérie, é só série, tá? É série a numeração da nota fiscal. Não tem subsérie. O fisco poderá
restringir a quantidade de séries, por algum motivo, né? Por algum motivo. E essa NFE vai ter que conter o Código de Regime Tributário, o CRT. Tá? Então tem que ter o Código de Regime Tributário também. Então veja que essa parte aqui, né, pessoal, dessa cláusula terceira, ela traz alguns aspectos mais técnicos e de conteúdo e de estrutura da própria nota fiscal eletrônica. Beleza? Vamos lá. Aqui tem alguns elementos, a gente não vai, né, tentar decorar todos esses elementos, mas vale dar só uma passada, que é o seguinte: fica obrigatória o preenchimento dos campos CEAN, CAN tributação da NFE, com as informações a seguir indicadas, quando o produto possui o código GTIM. Né? O GTIM, pessoal, ele substitui esse EAN, tá? O antigo código de barras aqui. E aí, basicamente, ele diz o seguinte: o próprio ajuste, né, já entra no mérito de dizer, olha, esses campos tem que ter lá. Que é o código de barras, o código de barras do produto tributável, a quantidade comercial, a unidade de medida para comercialização, o valor unitário da comercialização, a quantidade, né, comercial da unidade, a unidade de medida de tributação e a conversão do valor unitário comercial à unidade de apresentação. Então aqui são só alguns aspectos mais técnicos, né, alguns campos aí que devem ter no preenchimento da nota fiscal eletrônica. Né? E aí, olha só, tem um parágrafo aqui, tá? Que é o parágrafo 7º, que ele é bem importante, que ele diz o seguinte: na hipótese da NFE for emitida por sistema eletrônico disponibilizado pela administração tributária das unidades federadas em seus correspondentes endereços eletrônicos, contendo a assinatura digital da respectiva administração tributária, denomina-se nota fiscal avulsa eletrônica. É a NFAE, modelo 55. Então, olha só aqui, pessoal, nesse caso, tá? Nesse caso é o caso de exceção. O contribuinte, por algum motivo, ele não é credenciado para emitir nota fiscal, mas ele precisa emitir nota fiscal. Então, o que é que ele pode fazer? Ele pode ir lá no fisco, no portal do fisco, e emitir a nota fiscal com as credenciais do fisco, que é a nota fiscal avulsa eletrônica. Exemplo, contribuinte do Simples Nacional geralmente não é obrigado, né, a emitir NFE. Mas se ele fizer uma venda para pessoa jurídica, se o destinatário não fizer uma nota fiscal de entrada, ele vai ter que emitir algum documento fiscal. Então ele vai lá no portal do fisco e ele emite a NFAE, né? A NFAE. Beleza. A cláusula 4ª, ela dispõe o seguinte: na cláusula 4ª nós temos que o arquivo digital da NFE, né, o arquivo digital da NFE, só poderá ser utilizado como documento fiscal após, ou seja, preste atenção, não é assim que o contribuinte gerou o documento que ele já é considerado documento fiscal, não. Que ele já tem validade de documento fiscal, não. Ele simplesmente gerou um arquivinho XML. Para ser considerado documento fiscal, aí o ajuste CNF traz pra gente quais são os requisitos. Quais são os requisitos? O arquivo tem que ser transmitido para a administração tributária, transmitido eletronicamente para a administração tributária, e tem que ter o uso autorizado pela autorização de uso da NFE. Então, de fato, aquele arquivo só é considerado NFE quando ele foi enviado e teve a autorização de uso. Tá? Teve autorização de uso. Olha só, parágrafo 1º diz o seguinte: ainda que formalmente irregular, não será considerado documento fiscal idôneo a NFE que tiver sido emitida ou utilizada com dolo, fraude, simulação ou erro. Por que isso aqui é importante, galera? Porque o validador da NFE, ele não vai entrar no mérito, né? No mérito, a validação, o web service que valida a NFE, ele não vai entrar no mérito fiscal exatamente das coisas. Ele não vai entrar para saber se ela tem FII ou não. Ele vai validar algumas estruturas básicas, algumas informações básicas. Então, não é porque o documento teve autorização de uso que ele é considerado, né, um documento definitivo, que ele não tem ali algum problema fiscal. Beleza? Ok. Vamos lá. A concessão de autorização de uso é o quê? É o resultado da aplicação de regras formais que estão lá no MOC. Não implica, olha só o que eu falei para vocês, ó, não implica a convalidação de informações tributárias. Ou seja, se a sua NFE, você é contribuinte, e a sua NFE teve autorização de uso,
não significa que o fisco está dizendo que as informações fiscais que estão ali estão todas corretas, não. Significa apenas que aquele documento segue o layout especificado no MOC, segue as regras de validação especificadas no manual de orientação ao contribuinte. Além disso, essa autorização de uso diz, olha, essa nota fiscal ela é única, identifica de forma única cada NFE. Tá? Então, é só para deixar esse destaque, né? Deixar esse destaque, que é importantíssimo. Cláusula 5ª nos diz o seguinte: a transmissão do arquivo digital da NFE deverá ser efetuada via internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia, com utilização de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte. Presta atenção, pessoal. Presta atenção. O contribuinte é que é responsável por desenvolver o seu software para envio da NFE, que vai gerar o arquivo em XML e vai enviar para o fisco. O fisco não fornece sistema de envio de NFE. O que o fisco fornece é um serviço de recepção dos documentos fiscais. Um serviço de recepção das notas fiscais. O contribuinte ou alguma empresa terceirizada, que a gente chama de responsável técnico, vai desenvolver um software, vai desenvolver um aplicativo capaz de gerar o arquivo XML e transmitir. Tá? E transmitir. Quando há essa transmissão, o contribuinte está, na verdade, solicitando a autorização de uso da nota fiscal eletrônica. Bacana? Beleza. Na cláusula 6ª, nós temos as análises que devem ser realizadas quando o fisco recebe esse documento. Então, o contribuinte está lá, ele enviou o documento fiscal, né, transmitir esse documento fiscal, essa nota fiscal eletrônica, e o fisco vai analisar se autoriza ou não, né? Se aquele documento está ou não de acordo com as regras do MOC. Dentre as análises que podem ser realizadas pelo fisco, no mínimo, o ajuste já define essas aqui. No mínimo, o ajuste diz, olha, eu vou avaliar a regularidade fiscal do emitente, o credenciamento do emitente, a autoria da assinatura digital, a integridade do arquivo, a observância do layout que está lá no MOC e a numeração do documento. Então, no mínimo, essas análises aí vão ser realizadas. No mínimo, são essas, tá? Beleza. Mas nessa análise, né, do resultado dessa análise, a gente pode ter algumas situações possíveis. Vamos ver quais são essas situações. Podemos ter a rejeição do arquivo da NFE. Quando é que ocorre a rejeição do arquivo da NFE? Quando aquele arquivo tem alguma falha. Quando aquele arquivo tem algum problema. Então, olha só, as hipóteses pelo próprio ajuste. Falha na recepção ou no processamento do arquivo. Falha no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo. Remetente não credenciado para emissão. Duplicidade de número da NFE. Falha na leitura do número da NFE ou outras falhas no preenchimento ou no layout da NFE. Isso é a primeira situação, que é a rejeição do arquivo da NFE. Beleza? Nós temos uma segunda situação, que é a denegação de uso, ou a denegação de autorização de uso. O que significa isso? Que nesse caso, o arquivo pode até estar legal, só que o emitente ou o destinatário estão irregulares. Um deles dois, ou os dois, estão irregulares. Então, a denegação de uso, quando eu tenho irregularidade fiscal do emitente, ou quando eu tenho irregularidade fiscal do destinatário. Tá? Então, essa é a denegação de uso. E a terceira opção é o caminho feliz, que é o caminho de concessão de autorização. Tá tudo beleza? Com o arquivo e com o emitente destinatário, então o fisco concede autorização de uso, né? Ele autoriza o uso daquela nota fiscal eletrônica. Aí nós temos alguns detalhes em relação a isso. Após essa concessão, a NFE não pode mais ser alterada. Ou seja, após a concessão de uso, de autorização de uso, a NFE não pode mais ser alterada. Se foi rejeição, galera, se teve rejeição, o arquivo não vai ser guardado. O arquivo não vai ser arquivado pela administração. Tá? Se foi denegação de uso, o arquivo vai ser armazenado. Vai ser armazenado na administração tributária para consulta. Então, preste atenção o que é que acontece aqui, ó. Preste atenção o que é que acontece. Se o arquivo foi autorizado, ele vai ser armazenado. Ele vai ser salvo nos bancos de dados da Fazenda. Certo? Se ele foi rejeitado, tem algum problema nele ali. Ele nem vai ser armazenado. Vai voltar para o contribuinte. Ó, tem um erro, corrige. Se ele foi denegado, ele vai ser armazenado também. Aí é que pode gerar confusão. Ele vai ser armazenado também.
até para o fisco saber que teve uma tentativa de emissão de nota fiscal por algum contribuinte irregular ou para algum contribuinte irregular. Então fica armazenado no caso de denegação. Beleza? Vamos lá, pessoal. Quando tiver a autorização de uso no caminho feliz, então essa autorização de uso, né, o arquivo da NFE e a autorização de uso vai ser encaminhado ou disponibilizado para alguns entes, para alguns participantes. Primeiro, para o destinatário da mercadoria, o próprio emitente da NFE, ele enviou, né, o arquivo para o fisco validou, deu autorização de uso, então ele vai mandar para o destinatário. O próprio contribuinte, emissor, emitente, vai mandar para o destinatário junto com a autorização de uso. Ao transportador contratado pelo tomador de serviço antes do início da prestação correspondente. Então, aqui para caso de mercadoria e para caso de transporte, né? Beleza? Então, isso aqui é o que tem que disponibilizar. Isso é o que o emitente ou o tomador de serviço disponibiliza, certo? Beleza. Só que o próprio fisco, a própria unidade federada, vai também enviar, vai também disponibilizar esse arquivo para alguns outros participantes. Vamos ver quem são esses participantes. A administração também deverá transmitir a NFE para quem? Para a unidade federada de destino, no caso da operação interestadual, né, pessoal? Se a operação é entre estados, então o fisco de destino também tem que conhecer aquela nota fiscal. Então a fazenda, né, de saída ali do local de saída vai mandar aquela nota fiscal ou disponibilizar para o fisco de destino. Para a unidade federada, onde se processar o embarque, no caso de saída para o exterior, para a unidade federada de desembaraço aduaneiro, no caso de importação, e para a SUFRAMA, para a Superintendência da Zona Franca de Manaus, no caso de contribuintes que têm algum incentivo fiscal nessa área de cobertura. Além disso, isso aqui vai ser enviado. Além disso, pode também ser necessário o envio dessa nota fiscal ou de informações ou de parte das informações dessa nota fiscal para os municípios, para as administrações tributárias municipais, quando a nota fiscal for aquela nota fiscal conjugada, né, que envolver também serviços sujeitos ao ISS, ou para outros órgãos da administração direta, indireta e fundações, se tiver algum convênio ou protocolo para o envio, para a disponibilização desses arquivos. Algumas informações que a gente deu aqui sobre esse processo, eu trouxe um esqueminha para tentar resumir aí como é que funciona esse troço, né? Então, olha só, após ser enviado o arquivo, ele vai passar por algumas análises. Regularidade fiscal, credenciamento, autoria da assinatura, integridade do arquivo, o layout. E aí, com base nessas análises, nós podemos ter algumas situações. Se tem algum problema com o arquivo, nós vamos ter um arquivo rejeitado. E esses problemas podem ser o quê? Falha na recepção, falha no reconhecimento, remetente não credenciado, duplicidade de numeração, falha no número do layout, no número da nota fiscal, na leitura desse número, né? Falha no layout, então aqui é o caso de rejeição. Nesse caso aqui, ó, não grava a NFE no banco de dados, tá? Não grava a NFE no banco de dados. Se tem alguma irregularidade com o emissor ou com o destinatário, nós vamos ter a denegação de uso. Nesse caso aqui, pessoal, presta atenção. Nesse caso aqui, grava. Nesse caso aqui, não grava a nota fiscal, tá? Nesse caso, não grava a nota fiscal. E nesse caso, grava. E o caminho perfeito, o caminho feliz, é quando o arquivo é validado e eu tenho a autorização de uso. Nesse caso, a NFE não vai mais poder ser alterada e vai haver o envio para o destinatário da mercadoria, né? Ou para o transportador contratado. E a administração tributária também vai enviar para alguns outros entes. Para quem? Para a Receita Federal do Brasil, que é o repositório central, tá, pessoal? Ó, aqui, ó, a administração tributária da unidade federada deverá transmitir a NFE para a RFB. Por quê? Porque a Receita Federal do Brasil é o repositório central de todas as notas fiscais modelo 55. Então sempre vai ter um envio para a RFB. Além de unidade de destino, se for operação interestadual, para a unidade, né, de embarque, se for saída posterior, para a unidade de desembaraço aduaneiro, se for importação, para a SUFRAMA, para aquela Superintendência da Zona Franca de Manaus, para alguma incentivada, para a administração tributária municipal, se tiver nota fiscal com ISS, e para algum órgão conveniado, né, ou órgão que tem algum protocolo ali que
né, tenha que ser enviado para ele. Então, essas são as análises e as situações possíveis aí trazidas pelo ajuste, né? Trazidas pelo ajuste CNF 7 do 2005. Beleza? Então, em relação à base, a instituição da UNF é isso. Mas vamos lá que o ajuste ele traz mais coisas interessantes. Vamos ver o que é que o ajuste traz em relação à instituição do DANF. Afinal, o ajuste ele é para a instituição da NFE e do DANF. Em relação ao DANF, ele nos diz o seguinte, eu não trouxe aqui as cláusulas, mas já trouxe um resuminho. É o documento para acompanhar o trânsito das mercadorias, acobertado por NFE, ou para facilitar a consulta dessa NFE. Então, a NFE é o documento de existência exclusivamente digital. E aí o documento físico que acompanha o trânsito da mercadoria é o DANF, é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Somente poderá ser utilizado para transitar com mercadorias após a concessão da autorização de uso da NFE. É impressão em única via, contém o código de barras, pode conter outros elementos gráficos, desde que não prejudique a leitura do código de barras por leitor óptico, né? Não poderá, olha só, não poderá conter informações que não existam no arquivo XML da NFE, com exceção de alguma hipótese que esteja prevista no próprio manual, no próprio MOC. Aí, olha só, tem duas situações que a gente pode ter a dispensa do DANF. A dispensa do DANF para acompanhar o trânsito de mercadorias. Quando a gente está tratando do modal ferroviário, né? O modal ferroviário, acobertado por NFE, fica dispensada a impressão do DANF, desde que seja emitido o documento próprio, o MDFE. Tá? O MDFE. E a critério da unidade federada, também pode ficar dispensado o DANF no trânsito de mercadoria nas operações internas, desde que apresentado na forma solicitada pelo fisco. Então, se tem alguma outra forma lá para apresentação do documento fiscal, fica dispensada a impressão dele. O fisco definiu alguma outra sistemática para receber aquela informação, receber aquele documento. Então, tem hipótese de dispensa. Beleza? Então, isso é o DANF. Pessoal, o que é que acontece? Os documentos eletrônicos, eles não podem, né? Assim como tinham os documentos em papel, eles precisavam ser guardados, eles precisavam ser armazenados pelo prazo decadencial, os documentos digitais, eles também têm que ser guardados. Eles também têm que ser armazenados. Então, a cláusula 10ª nos diz o seguinte: o emitente deverá manter a NFE em arquivo digital sob sua guarda e responsabilidade, pelo prazo estabelecido na legislação tributária, mesmo que fora da empresa, devendo ser disponibilizado para a administração tributária quando solicitado. Então, o arquivo digital da NFE deve ser guardado pelo prazo decadencial. Geralmente é o prazo de 5 anos, que é o prazo que o fisco pode cobrar. Mesmo que fora da empresa, ou seja, mesmo que não esteja armazenado ali. Por quê? Pode armazenar o arquivo numa nuvem, em algum servidor externo, mas tem que estar guardado. Tá? O destinatário deverá verificar a validade e a autenticidade da NFE e a existência da autorização de uso, para saber, né, se realmente aquele nota fiscal é válida. O destinatário, caso não seja credenciado para emissão de NFE, ele pode, né, manter o arquivo DANF relativo à NFE da operação. Ele recebeu, ele não é credenciado para emitir na NFE, mas ele guarda ali o DANF. O emitente deverá guardar pelo prazo estabelecido na legislação o DANF que acompanha o retorno de mercadoria não entregue, né? Se a mercadoria não conseguiu ser entregue, então ele vai guardar também o DANF daquele retorno. Então são algumas, né? É uma cláusula aí para essa questão de armazenamento, guarda e responsabilidade pelos arquivos da NFE e o DANF. Pessoal, o que é que acontece? Preste atenção. O caminho normal, o caminho perfeito, o caminho ideal, é que o contribuinte consiga, né, via os sistemas eletrônicos, via web service, enviar e receber a autorização de uso normalmente. Só que pode ser que a gente tenha algum problema técnico. Pode ser que a gente tenha algum problema, né, que a gente não consiga, que o contribuinte não consiga transmitir a nota fiscal. Ou então que ele não consiga receber a resposta. Que ele não consiga receber a autorização de uso. Para isso, nós temos a possibilidade de emissão em contingência. O que é a emissão em contingência? O contribuinte vai optar, ele pode optar, ele nem é obrigado a optar, ele pode aguardar o retorno da situação normal, mas ele pode optar por emitir o documento de forma diferente, né, por acobertar a operação de forma diferente. Ele pode transmitir a NFE para a Cefaz virtual de contingência, ou seja, ao invés de enviar para a Cefaz própria, para o fisco próprio, né, dele, ele pode enviar para uma Cefaz de contingência, que hoje é
ambiente nacional ou Cefaz do Rio Grande do Sul. Dependendo do estado, da unidade federada, vai mandar para um desses dois. Então, ao invés de enviar para o fisco direto, ele manda para uma Cefaz de contingência. Isso é uma opção. Outra opção é transmitir o evento prévio de emissão em contingência, o EPEC. Então, ao invés de emitir a nota fiscal em si, ele emite um evento. Ó, tentei emitir, mas não consegui e vou emitir aqui esse evento prévio de emissão em contingência. Ou pode imprimir o DANF em formulário de segurança, que é o FSDA. Então são 3 opções, a critério do contribuinte. Ele pode escolher qualquer uma dessas 3. Ele pode escolher, e ele pode escolher, inclusive, não fazer essas. Ele pode, inclusive, esperar normalizar. Lógico, aí ele não vai poder acobertar a operação, ele vai ter que esperar também, né? Para fazer a operação. Mas ele pode fazer isso, tá? Beleza. Mais algumas disposições sobre essas opções, né? Essas opções aí de contingência, pessoal. No caso do SVC, né? Da Cefaz Virtual de Contingência, a administração tributária do emitente vai autorizar que a NFE use a infraestrutura tecnológica da RFB ou de outra unidade federada. No caso aqui da RFB é um ambiente nacional, ou da outra hoje a gente tem o Rio Grande do Sul. Tá? Então pode ser um desses dois aqui. Após a concessão da autorização de uso, a SVC deverá transmitir a NFE para a unidade federada. Então, a Cefaz Virtual de Contingência recebeu a NFE, mas ela tem que transmitir para o fisco, né, que é o fisco respectivo, o fisco da jurisdição do emitente. Beleza? Então, isso aqui é na hipótese 1, né? Na hipótese do 2, né, pessoal, que é o evento EPEC, o DANF vai ser impresso em no mínimo 2 vias. Então, o normal é o quê? O normal é imprimir o DANF em uma via. No caso do EPEC, vai ser impresso o DANF em 2 vias, que tem uma expressãozinha, ó, DANF impresso em contingência, EPEC. Uma das vias vai acompanhar o trânsito da mercadoria e a outra via vai ser mantida pelo emitente. No caso do formulário de segurança, do item 3, né, da hipótese 3, também nós vamos ter 2 vias. Uma para acompanhar o trânsito da mercadoria e outra vai ser mantida pelo emitente. Beleza? Show de bola. Aí olha só, no caso de transmissão por EPEC ou por impressão de DANF em formulário de segurança, quando cessarem os problemas técnicos, até o prazo de 168 horas, o emitente vai transmitir a NFE gerada em contingência. Né? Então, no caso desses dois, por que não no primeiro? Porque no primeiro, o próprio ambiente de contingência já vai mandar para o fisco respectivo. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, o próprio contribuinte, né, até 168 horas, né, ele vai ter que mandar a NFE que foi emitida em contingência, seja por EPEC, seja por formulário de segurança. Ok? Aí vamos lá. Aí essa NFE que ele vai mandar aqui, pessoal, o que acontece? Ela pode ser rejeitada, não pode? Se a NFE for rejeitada, o contribuinte vai ter que gerar novamente o arquivo, vai ter que solicitar autorização de uso, vai ter que imprimir o DANF e vai ter que providenciar a entrega da NFE autorizada, bem como o novo DANF impresso. Porque olha só, ele tinha mandado em contingência, mas ele ainda não sabe que aquele documento vai ser autorizado. Aí ele vai pedir autorização até 168 horas. Beleza. Quando ele se for rejeitada, aí ele vai ter que gerar um novo arquivo, fazer todo o trâmite e meio que substituir aquilo que ele tinha feito antes, né? Beleza? Pessoal, na situação do EPEC e do formulário de contingência, do formulário de impressão, né, em segurança, quando é que se considera emitida a NFE em contingência? Considera-se emitida a NFE em contingência tendo como condição resolutória no momento da regular recepção do EPEC. Né? Então, quando receber o EPEC, quando for enviado o EPEC e for recebido aquele EPEC, considera-se emitida a NFE em contingência. Lógico que a autorização de uso vai ser condição resolutória, ou seja, vai se confirmar de fato quando tiver autorização de uso. E no caso do DANF em formulário de segurança, no momento da impressão do DANF, considera-se emitida a NFE em contingência. Ah, professor, mas não está falando da hipótese 1. Pessoal, na hipótese 1, entenda o seguinte. Na hipótese de Cefaz Virtual de Contingência, o contribuinte está mandando a NFE já.
Só que ele está mandando para um fisco diferente, para um ambiente de contingência. Então considera ser emitido ali, quando ele tiver autorização de uso normal ali, tá? Beleza? Só que nesses dois casos, considerou emitido aqui. Só que tem uma condição resolutória. Beleza? Então, em emissão em contingência, nós temos isso aqui, ó. Quando é que ela é realizada, quando nós temos problemas técnicos ou não temos resposta, pode ser de 3 tipos. Pode, destacando de novo, pode, porque o contribuinte não é obrigado a escolher emitir em contingência e não há precedência entre essas. Então, pode ser em Cefaz virtual de contingência, vai transmitir para uma unidade federada, né? Ou para ambiente nacional, ou para Rio Grande do Sul, e depois esses ambientes de contingência vão mandar para o respectivo fisco. O evento prévio em emissão de contingência vai ter o DANF impresso em 2 vias e considera-se emitida quando recebesse o evento. E o DANF em formulário de segurança também DANF em 2 vias e considera-se emitido quando for impresso o DANF, tendo como condição resolutória a autorização de uso. Beleza? Show de bola, vamos lá. Na cláusula 11ª, né, nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos a situação das NFS que foram transmitidas antes da contingência e que ficaram pendentes de retorno. Lembra que a emissão em contingência é quando eu não estou conseguindo enviar, mas também quando eu não estou conseguindo receber o retorno. Eu enviei, mas não tem resposta. Nem sei se foi rejeitada, nem sei se foi denegada, nem sei se foi autorizada. Nesse caso dessas pendentes de retorno, o que o contribuinte vai ter que fazer quando cessar a falha? Vai ter que solicitar o cancelamento da NFE que é retornada com autorização de uso e cuja operação não se efetivaram ou for acobertada por NFE emitida em contingência. Já deu tudo certo lá pela NFE em contingência, então ele vai solicitar o cancelamento dessa, porque senão ele fica com 2 notas fiscais para a mesma operação. Então ele mandou lá, por exemplo, o Cefaz virtual de contingência, foi autorizada normal, só que ele tinha mandado antes. Ele tinha tentado mandar normal e não conseguiu, só que ficou pendente de retorno. Mas por algum motivo ela foi aceita. Então, ó, ele tentou mandar 2 notas fiscais, tá? Nota fiscal 1 e a 2. A 1 ele mandou normal. Só que não teve retorno. Então ele tentou a segunda, tentou mandar em ambiente de contingência. Aquele, beleza, foi emitido normal, tranquilo. Só que essa daqui ele não teve o retorno, mas depois ele teve o retorno. E depois que ele teve o retorno, ela foi autorizada. Só que veja que agora ó, ficamos com 2 notas fiscais para a mesma operação. Então o que é que ele tem que fazer? Ele tem que solicitar o cancelamento dessa, porque já está acobertada por outra. Tá? Ou então solicitar a inutilização quando a nota fiscal não foi autorizada nem denegada. Quando ela foi rejeitada, né? Se ela foi rejeitada, ele só solicita a inutilização da numeração. Olha só, pessoal. Nós temos a figura do cancelamento da nota fiscal eletrônica. Está prevista aí na cláusula 12ª do ajuste CNF 7/2005. Que diz o quê? Que em prazo não superior a 24 horas, né, não superior a 24 horas, desde a concessão da autorização de uso, o emitente poderá solicitar o cancelamento da respectiva NFE. Só que tem condição para que ele solicite o cancelamento. Qual é? Não ter havido a circulação da mercadoria, não ter havido a prestação do serviço ou vinculação à duplicata escritural. Então ele pode cancelar a nota fiscal em até 24 horas, desde que não tenham ocorrido esses processos aí. Tá? O parágrafo único permite que, a critério da unidade federada, a critério do fisco, em algum caso excepcional, o contribuinte pode pedir cancelamento de forma extemporânea, ou seja, em prazo superior a essas 24 horas. Mas aí é a critério da unidade federada, a critério do respectivo fisco. Beleza? A cláusula 13ª continua tratando do cancelamento. E ela diz o seguinte: o cancelamento, né, ele será efetuado por meio de registro de evento. Então, o cancelamento é por meio de evento, pessoal. É um evento, né, relacionado à nota fiscal eletrônica que faz o cancelamento. E esse evento, esse pedido de cancelamento, tem que estar de acordo, né, tem que atender ao layout do MOC, tem que ser transmissão via internet, tem que ser assinado pelo emitente, tem que ser transmitido por software desenvolvido pelo contribuinte. E aí o fisco vai cientificar, vai mandar um protocolo. Olha, recebi o seu evento de cancelamento. E aí fiz o cancelamento ou não, tá? Então, em relação ao cancelamento e inutilização, nós temos o seguinte: o cancelamento é das NFS transmitidas antes da contingência, mais pendente de retorno, né? Naquele caso que se emitiu as duas. Essa daqui veio ok, essa aqui você não teve retorno, mas depois ela deu ok também, só que você tem que cancelar ela. Ou então, e aí desde que não houve circulação de mercadoria, prestação de serviço ou vinculação,
Nesse caso aqui também, né? Você pode também pedir cancelamento. Então, são dois casos de cancelamento. Ó. O cancelamento, quando você enviou e não teve retorno, e aí a nota fiscal em contingente da civil, né? Para você, acobertar a operação, ou em até 24 horas, quando não houver circulação de mercadoria, prestação de serviço ou veiculação de duplicata escritural. São duas situações de cancelamento. E a inutilização da numeração é quando não foi autorizado nem denegado, você faz a inutilização do número. A nota fiscal não foi autorizada, só que ficou lá um número, né, que não foi utilizado, e você pede a inutilização daquele número. Um outro elemento, um outro componente que nós temos aí no ajuste CNF é o tal do registro de saída. O que é o registro de saída? O registro de saída, pessoal, são informações relativas ao que? A saída da mercadoria. A data, a hora e a saída ao transporte. E aí esse registro de saída vai ser gerado se essas informações não tiverem no arquivo da NFE, no arquivo XML da NFE. Aí você vai gerar um registro de saída. Esse registro de saída, né? Ele vai tem que atender ao layout, tem que ser via internet, tem que ser assinado, tem que ser emitido em software. Veja que as coisas são meio que similares. O procedimento, né, de envio é similar. E aí o registro vai ser validado com base em recebimento em protocolo também, né? Caso essas informações não constem do arquivo XML, nem seja transmitido o registro de saída, ou seja, o normal é você mandar essas informações no próprio XML da NFE. Isso é a primeira opção. A segunda opção é você gerar um registro de saída, para você informar essa data, hora de saída. Se não mandou aqui e não mandou aqui, vai ser considerada a saída a própria data de emissão da nota fiscal. Tá? Então, é o que o ajuste traz para a gente. O que é a inutilização da nota fiscal eletrônica? A inutilização, pessoal, é aquela nota fiscal que não foi enviada por algum motivo. Teve uma quebra na sequência. Então, você estava lá emitindo nota fiscal 1, 2, 3. Por algum motivo, o sistema pulou para 6, por exemplo. Ele pulou. Então, ele faltou a 4 e a 5. Essa 4 e 5, elas não foram geradas. Só que, pessoal, o fisco ele vai entender que elas foram geradas e por algum motivo você omitiu, né? Então, como é que você resolve isso, contribuinte? Ele manda um evento aqui, ele manda um pedido de inutilização dos números 4 e 5, por exemplo. Aí o fisco vai saber que, não, 4 e 5 realmente não foram notas geradas, tá? E aí vai ter que ser enviado até o dia 10 do mês subsequente, com todo aquele procedimento, né? Vai ser assinado, vai ser via internet, vai ter a cientificação mediante protocolo. Carta de correção, o que é que nós podemos ter? Depois que foi corrigida, depois que foi autorizada a nota fiscal eletrônica, nós podemos ter a chamada carta de correção. O que é a carta de correção? É para sanar, pessoal, para sanar erros em alguns campos da NFE. Então pode ter aí a carta de correção. Só que a carta de correção não é ilimitada, não é irrestrita. Ela pode sanar alguns erros em alguns campos, mas esses erros não podem ser esses aqui que estão descritos no ajuste. Eles não podem ser variáveis que determinam o valor do imposto. Não pode modificar, então, base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor, prestação. Ou seja, não pode ter impacto na apuração do imposto. Não pode ser correção de dado que mude o remetente ou que mude o destinatário. Não pode ser alteração da data da emissão ou da saída. Não pode ser campo da NFE de exportação, que foram informados lá na declaração única de exportação. E não pode ser inclusão ou alteração de parcela em venda a prazo. Então, a carta de correção eletrônica ela serve para corrigir, para sanar erros, mas não é irrestrita. Tem algumas coisas que ela não pode alterar. Bacana? E aí, mesmo sistemática. Tem que atender o layout, tem que ser efetivada via internet, a cientificação mediante protocolo. Se tiver mais de uma carta de correção para a mesma NFE, pessoal, a última tem que consolidar todas as retificações anteriores. As informações anteriores retificadas, tá? Então vai consolidar é como se a última fosse equivalente, né? Então a carta de correção vai sanar erros específicos, desde que esses erros não estejam relacionados à variável que determina o valor do imposto, correção de que mude remetente ou destinatário, data de emissão ou de saída, campo de exportação e inclusão de parcelas ou alteração de parcelas. Ok? A consulta à nota fiscal eletrônica está prevista no ajuste CNF na cláusula 15ª,
que após a autorização de uso, né, o fisco, a administração tributária da unidade federada, vai disponibilizar a consulta à NFE em site na internet pelo prazo no mínimo de 180 dias. Né? Essa consulta, ela poderá ser substituída após esse prazo, ó, 180 dias, então vai colocar a informação completa. Após esse prazo, pode disponibilizar informações parciais da nota fiscal eletrônica, pelo prazo decadencial. Então veja, até 180 dias, informações completas, depois disso o fisco vai poder, né, colocar informações resumidas. A consulta é feita mediante a chave de acesso à nota fiscal eletrônica, e essa consulta poderá ser efetuada também no ambiente nacional disponibilizado pela Receita Federal do Brasil. Ok? O ajuste traz ainda os eventos relacionados à NFE. Pessoal, são vários eventos. A gente não vai detalhar cada um deles, mas vale ter uma noção de quais são esses eventos. Vou até colocar maior aqui na tela para a gente ver. Ó. Então nós temos lá o cancelamento, carta de correção eletrônica, registro de passagem eletrônico, ciência de emissão, confirmação da operação, operação não realizada, desconhecimento da operação, registro de saída, vistoria SUFRAMA, internalização SUFRAMA, o EPEC, NFE referenciada com outro NFE, NR referenciada em CTE, referenciada em MDFE, manifestação do fisco, pedido do contribuinte, evento da Cefaz da Bahia, um evento bem específico, ó, comprovante de entrega do CTE, cancelamento de comprovante de entrega do CTE, comprovante de entrega da NFE, cancelamento de entrega da CNFE e ator interessado na NFE transportador. Então, são vários eventos. Esses registros de eventos podem ser feitos pelo emitente ou pelo destinatário. Pelo emitente, será a carta de correção eletrônica, o cancelamento, o EPEC, o comprovante da entrega da NFE e o cancelamento desse comprovante. Pelo destinatário, nós temos a confirmação da operação, a operação não realizada e o desconhecimento da operação. Além de termos aqui a ciência da emissão, que é um evento temporário. A ciência da emissão. Então, em relação a isso daqui, ó, vale destacar. A ciência da emissão ou ciência da operação é um evento opcional que vai ser manifestado pelo destinatário em até 10 dias da autorização. Que é o evento temporário, pessoal, que vai dizer, né, que olha, beleza, eu sei que tem aí essa operação, mas eu não sei ainda confirmar se eu estou participando ou não, se tem esses detalhes ou não. Só sei que foi emitida essa nota fiscal, tá? Só sei que foi emitida essa nota fiscal, porque eu estou sendo avisado agora. Mas eu ainda não sei se confirmo a operação, se eu desconheço essa operação ou se essa operação não foi realizada. Aí depois de ciência de emissão, vou ter que, conclusivamente, é obrigatório fechar com um dos três. Ou a confirmação da operação, ou o desconhecimento da operação, ou a operação não realizada, em até 180 dias da autorização da NFE. Beleza? Além disso, o ajuste também traz aí algumas coisinhas sobre o EPEC. Coisinhas rápidas, tá, pessoal? O EPEC, né? Ele vai ter que ser elaborado no padrão XML, tem que ser transmitido via internet, aquela coisa padrão aí já dos eventos e relacionados à NFE, né? Vai ter que ser assinado, assinatura digital certificada pelo ICP. No mínimo, esse EPEC tem que ter o quê? A identificação do emitente. E para cada NFE que for emitida, ele tem que ter a chave de acesso, o CNPJ ou CPF do destinatário, a unidade federada da localização do destinatário, o valor dessa NFE, o valor do ICMS quando devido, o ICMS-ST quando devido. Então, essas informações mínimas aí, né? Recebida essa transmissão do EPEC, a administração vai analisar o EPEC. Ela vai analisar o quê? Se o emitente está credenciado, se a autoria, a assinatura é daquele contribuinte realmente, a integridade do arquivo, o layout e alguma outra validação que está prevista lá no MOC. E aí nós podemos ter desse evento a sua regular recepção ou a sua rejeição. No caso de falha da recepção, de reconhecimento da autoria da assinatura digital, da integridade do arquivo, de remetente não credenciado, de duplicidade de numeração ou de outras falhas de preenchimento no layout. Bacana, pessoal? Então, nós vimos aí o ajuste CNF 7 de 2005. Como eu falei para vocês, as questões tendem a ser questões literais. Então, vale vocês pegarem, né, o próprio ajuste ou a aula, material escrito e dar uma lida. Eu pincelei para vocês os principais aspectos, mas vale vocês reforçarem. Beleza? Então, é isso. Simbora rumo à aprovação.